Olá, meu nome é Carolina Rodrigues, eu sou repórter da revista DBO. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Revista DBO em Foco. No programa de hoje, vamos conversar com Pietro Sampaio Baruzelli, responsável pelo Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP em São Paulo há mais de 2 décadas e uma sumidade quando o assunto é reprodução animal. Ele foi convidado da nossa prosa quente da edição de novembro da DBO e deu uma aula sobre o uso de tecnologias na área de reprodução, além de traçar um panorama super positivo para o setor da cria no Brasil. Eu te convido a acompanhar a nossa entrevista. Professor, atualmente cerca de 70% das pastagens brasileiras é ocupado pela cria no Brasil. Como o senhor avalia a eficiência reprodutiva do rebanho brasileiro? A eficiência reprodutiva do rebanho brasileiro ainda está aquém do que poderia, né? Então, se nós pegarmos os dados dos anuários estatísticos, o que acontece? Nós temos um número de matrizes quantificadas e o número de bezerros produzidos por ano. E esse patamar, essa proporção, ela está estável nos últimos 20 anos. Então, veja que nós ainda não atingimos uma evolução esperada do número de bezerros produzidos por matriz, mas é questão de tempo, porque hoje as tecnologias existentes, né, que estão sendo cada vez mais aplicadas pelo produtor, vão em curto prazo e médio prazo mudar essa proporção de bezerros produzidos por matriz. Isso é muito importante, porque se nós pegarmos as atividades, né, da pecuária, como a cria, a recria, a engorda, e transformarmos o rebanho por unidade animal e colocarmos uma unidade animal por hectare, o sistema de cria é o que mais ocupa as pastagens do Brasil. 70% das pastagens brasileiras, certo, que são em torno de 170 milhões de hectares, são ocupados pela cria. Então, em torno de 120 milhões de hectares são ocupados pela cria e somente 50 milhões pela recria e engorda. Então, veja quem traz o maior impacto, né, na ocupação da terra do Brasil é exatamente o setor da cria. Para a gente ter uma ideia, o que é 120 milhões de hectares ocupados pelas vacas, isso seria quase o dobro de toda a terra usada na agricultura brasileira. Professor, então a cria se posiciona hoje de forma fundamental dentro da pecuária sustentável, né? Exato, exato. Pela ocupação da terra dela, né, da quantidade de terra ocupada, ela, dentro da sustentabilidade da cadeia de produção, ela merece com certeza um destaque especial, né? Então, é realmente uma tecnologia que procura, né, otimizando ela, nós vamos ter uma otimização da utilização da terra no Brasil. Ou nós vamos aumentar a produção de bezerros usando essa mesma quantidade, ou vão produzir mais bezerros com menos necessidade de terra. Então, as duas situações dependem, logicamente, do mercado, da demanda, mas elas são possíveis de serem feitas usando o que nós temos hoje de conhecimento para fazer com que uma matriz produza um bezerro por ano, né? Não 0,6 bezerros por ano. Então, isso aí faz com que nós tenhamos uma otimização da terra ocupada, né? E ainda mais com as tecnologias de melhora da quantidade de unidades animais por hectare, associada à melhoria da eficiência reprodutiva, nós podemos produzir muito mais por hectare, né? Então, esse que é o futuro da pecuária, é isso que vai acontecer, já está acontecendo. A USP ela aponta que 82% dos bezerros produzidos no Brasil ainda vêm de sistema de monta natural. Eu queria entender qual é o impacto desse alto percentual de bezerros nascidos de monta natural para a produtividade da pecuária. Os dados da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, que nós usamos para fazer os levantamentos estatísticos, né, dos estudos aqui na Universidade de São Paulo, apontam que nós tivemos uma evolução muito significativa na quantidade de sêmen comercializado nos últimos 20 anos. Certo? Então, nós chegamos a praticamente quadruplicar a quantidade de sêmen. E nós passamos, né, de 5% das matrizes inseminadas, né, e dos bezerros produzidos em 2000, certo, há 20 anos,
para 20%. Nós estamos chegando agora a 20% dos bezerros produzidos por inseminação artificial. Então, vejam que é uma evolução espetacular, né? Em 20 anos, nós aumentamos 4 vezes, mas ainda como o nosso rebanho é muito grande, certo? Os números são grandes, mas o nosso rebanho é grande e a proporção ainda de bezerros produzidos por monta natural, ela ainda é bastante elevada, né? Qual que é a vantagem da inseminação em relação à monta natural em termos de genética? É que os touros que são selecionados nos programas de melhoramento, que têm alta acurácia, a transmissão para a próxima geração de características positivas, produtivas, eles estão nas centrais e, logicamente, o sêmen está disponível para que o produtor utilize essa genética nas suas propriedades através da inseminação artificial. Os touros que têm menor qualidade genética, certo? Ou que não têm qualidade genética, eles estão fora das centrais de inseminação. Então, é sabido, né, que a genética superior, os touros, né, com essa genética superior, eles estão hoje disponibilizando o sêmen ao mercado. E um dado que também preocupa um pouco, né, esses 80% de bezerros produzidos, se nós pegarmos aí o nosso rebanho, com uma necessidade que tem em torno de 3 milhões de touros por ano, e se nós pegarmos aí uma taxa de 20% de substituição de touro ao ano, nós precisaríamos de 600 mil touros ingressando no rebanho brasileiro por ano. E esses 600 mil touros deveriam ter alguma avaliação genética, certo? Porque eles vão ser os pais da próxima geração. Para nós evoluirmos geneticamente em termos de produtividade, eles têm que passar por um programa de melhoramento genético que tem que ser aprovados. Então, infelizmente, né, nós temos um mercado muito grande de touros, temos excelentes produtores que produzem touros de excelente qualidade, mas os touros avaliados não representam, dentro dessa demanda anual, apenas 10% dos touros que vão para a monta natural tem uma avaliação genética, certo? Dentro de programas, né, criteriosos de avaliação. Então, desses bezerros produzidos por monta natural, de não estarmos usando a genética que deveríamos, né, dos touros superiores, eles são muitas vezes filhos de touros e que não têm nenhuma informação genética. E isso não é positivo, né? Porque nós não evoluímos, a próxima geração acaba não tendo uma qualidade superior à geração anterior. Mas olhando para essa evolução toda aí da inseminação artificial, a gente vê que por muitos anos o Brasil ficou atrás de outros países quanto ao percentual de matrizes inseminadas. Hoje a gente pode dizer que isso é página virada, isso é coisa do passado? Estamos chegando à média mundial, né? O Brasil já está passando de 20% de matrizes inseminadas e o mundo tem os estudos científicos, né, que existem sobre essa avaliação, mostram que o mundo insemina em torno de 22% do rebanho. Logicamente, se insemina mais rebanhos leiteiros no mundo do que rebanhos de corte no mundo, né? Em termos de rebanhos leiteiros, né, o Brasil ainda insemina muito pouco, em torno de 12 a 13% das matrizes produtoras de leite, enquanto que o mundo insemina 70%, certo? Principalmente os países mais desenvolvidos, vamos dizer assim, né? Os países do hemisfério norte, principalmente Europa, Estados Unidos, o Canadá, eles inseminam do rebanho leiteiro 70%, 80%. Entretanto, em corte, o Brasil está indo muito bem, porque geralmente os rebanhos de corte dos Estados Unidos, da Austrália, certo? A Europa não, mas principalmente Estados Unidos e Austrália, tem taxas de inseminação até inferiores ao que nós temos hoje. Eles têm taxas de inseminação muito próximas ao que o Brasil tinha há 20 anos, e hoje o Brasil está se despontando no rebanho de corte como um dos países que utilizam consideravelmente a inseminação artificial. Quando a gente fala em aplicação de tecnologia, professor, é impossível a gente não falar da IATF, né? Porque além dela ser uma ferramenta para maior eficiência reprodutiva,
ela também é uma ferramenta de melhoramento genético dentro do plantel. E aí eu queria entender, a IATF, dentro desse contexto, ela ainda tem gargalos para que ela avance ainda mais no Brasil, para que ela conquiste maior espaço? A IATF é um caso de sucesso, né, de aplicação de tecnologia. Só para que a gente tenha uma noção da evolução, a gente faz, aqui pela Universidade de São Paulo, a gente acompanha esse mercado, né? Em 2002, nós fazíamos 100 mil sincronizações para que as fêmeas bovinas recebessem IATF. Então, eram 100 mil sincronizações em 2002. Agora, em 2020, 18 anos depois, nós chegamos a 21,3 milhões. Imagina uma tecnologia passar em 18 anos de 100 mil para 21,3 milhões, mostra já, somente esses números aí mostram, realmente estamos diante de uma tecnologia de sucesso, uma tecnologia que foi comprada pelo produtor, pelo mercado, e devido a inúmeras vantagens que ela traz do ponto de vista produtivo e retorno econômico. Porque imagine que ela seria aplicada se ela não estaria trazendo retorno econômico ao setor. Então, inclusive, uma informação muito positiva, né, que nós estamos crescendo do ano 19 e 20, crescemos 30%, e agora 20 e 21, os primeiros dados mostram que nós vamos crescer mais de 30%. Então, nós devemos passar de 25 milhões de sincronizações. Imagina organizar, né, 25 milhões de procedimentos de sincronização para a realização da inseminação artificial. Então, isso demanda mão de obra qualificada, demanda pessoas no campo, demanda pessoas que tenham o conhecimento específico da tecnologia, porque é uma tecnologia que demanda, logicamente, pessoas preparadas, né, para oferecerem um serviço ao produtor de qualidade. Olhando assim para o ponto de vista ainda, voltando para a questão dos protocolos, hoje, o que as pessoas mais usam nas fazendas? Uma IATF mais touro? Como é que está a questão da ressincronização? Existe um padrão que você percebe na média das fazendas brasileiras? Exato, isso é uma excelente pergunta, porque isso é a definição do programa reprodutivo na fazenda, né? Então, nós temos várias opções, né? O produtor tem várias opções, certo, de implantar um programa reprodutivo com IATF, quando comparado com o manejo tradicional, que é touro. Então, quando nós temos touros na fazenda e cobrindo nossas vacas, nós temos a necessidade de que essa vaca manifeste cio para que o touro possa cobri-la e, logicamente, ela se tornar gestante. Esse que é um gargalo da pecuária, principalmente a pecuária de corte brasileira. A vaca, após o parto, como ela é mantida a pasto, geralmente ela demora muito para manifestar esse cio para ser coberta com o touro. Então, quando nós fizemos vários estudos comparativos da eficiência reprodutiva da monta natural com a IATF, pela capacidade que o programa de sincronização tem de induzir a ovulação fértil de uma fêmea que ainda nem manifestou cio, o que nós fazemos? Nós já programamos a ovulação e a fertilidade num período pós-parto muito precoce da fêmea. Então, essa fêmea ela já se torna gestante com quando? Com 40, 50 dias pós-parto, quando o bezerro dela ainda está muito jovem. E enquanto que o touro iria cobrir ela quando ela iria manifestar cio. Geralmente, essa manifestação de cio atrasada. Então, os estudos mostram claramente que usar a IATF otimiza a eficiência reprodutiva comparando com a monta natural. Então, IATF quer dizer produzir não só um bezerro de qualidade pela genética que você está introduzindo via inseminação artificial, mas produzir bezerros em quantidade. Hoje, o programa reprodutivo com IATF mais utilizado ainda é uma IATF com touro, apesar de que, com o passar do tempo, mais produtores estão aderindo à técnica de ressincronização. Inclusive, a ressincronização, a IATF com ressincronização é muito indicado
quando nós temos desafios como nesse ano, onde nós tivemos chuvas escassas, baixa oferta de pastagem, vamos ter baixa condição corporal e baixa probabilidade de manifestação de cio das vacas. Então, a monta natural, certo, nos desafios por questões de oferta de pastagens, ela tende a ter uma redução drástica na sua fertilidade, baixa condição corporal, cai muito a fertilidade da monta natural. Também cai também da IATF. Só que com a IATF ainda é possível induzir uma ovulação e ter vacas prenhas, mesmo em condições adversas. Em setembro desse ano, a gente fez uma matéria, uma ampla reportagem aqui na DBO sobre as fazendas que estão conseguindo reduzir o tempo de monta do seu sistema produtivo. E aí, nesse caso, é a estação de monta de 64 dias. A gente pode dizer que a IATF é o único caminho para que essas fazendas consigam ter uma estação de monta de 64 dias? Sem sombra de dúvidas, é uma ferramenta fundamental para que possa programar a reprodução em um curto período de tempo. Então, ter uma estação de monta de 64 dias significa usar 3 IATFs, um protocolo que nós desenvolvemos aqui na Universidade de São Paulo, onde a gente ressincroniza a fêmea a cada 32 dias. Então, nós fazemos a primeira inseminação, 32 dias depois a vazia recebe a segunda inseminação e 32 dias depois a vazia da segunda inseminação recebe a terceira. Consequentemente, a estação de monta ela acaba sendo de 64 dias. Isso faz com que a gente tenha uma estação de monta de 2 meses praticamente, né? E com praticamente todas as fêmeas, né? Geralmente com esse processo a gente atinge mais de 80% de vacas prenhas, vacas e novilhas prenhas, com 64 dias de estação de monta. Professor, e onde os pecuaristas mais erram hoje no protocolo de IATF? Tinha um erro muito clássico, né, que está diminuindo, é que os produtores, por exemplo, eles usavam ou a detecção de cio ou a monta natural, e se a fêmea, se ele percebia que a fertilidade estava baixa, ele usava a IATF no final da estação de monta para corrigir um erro que ocorreu no começo da estação de monta. Isso é muito ruim, porque depois que atrasou a concepção, não adianta mais você emprenhar vacas no final da estação de monta. Então, o que a gente sabe hoje, né, pelos conhecimentos da ciência, né, e dos estudos que foram realizados no Brasil, você percebe que é o contrário, você tem que trazer a IATF exatamente para o dia zero da estação de monta, e não em vacas que por acaso não ficaram gestantes e que já por algum motivo tiveram atraso de concepção. Então você perde toda a sua vantagem de antecipar, certo, a prenhez, que é aquele ciclo virtuoso da pecuária, né? É tentar antecipar a prenhez das vacas para que o bezerro nasça cedo e que você tem a possibilidade de colher todas aquelas vantagens que nós já comentamos. As precocinhas, olhando para uma categoria especial que está ganhando espaço aí na pecuária, que são as novilhas de 12, 14, 16 meses, elas entraram nos sistemas de reprodução com muita força nos últimos anos. O que essa categoria exigiu da reprodução em termos de inovação? O que elas mudaram nesse jogo da reprodução, né, quando elas entraram para o processo? Passaram há 20 anos, as fazendas tecnificadas passaram a concepção de 3 para 2 anos. E agora as fazendas tecnificadas estão passando a concepção de 2 para 1 ano, mesmo em zebuínos, né? Então vejam que evolução. Isso aí tem um impacto na produção muito grande. Nós fizemos uns estudos na produção por hectare de uma fazenda de cria, diminuir a concepção de 36 meses para 14 meses, você aumenta em 43% a produção de bezerros por hectare, somente corrigindo um índice zootécnico, que é a idade à primeira concepção e ao primeiro parto. Passando a concepção de 36 para 14 meses, a gente aumenta em 43% a produção de bezerros por área. Então, é uma das características zootécnicas que tem mais impacto na produção por hectare. Lembra que nós temos que sempre estar atentos, né? Quantos quilos, né, de bezerros a gente produz por hectare no sistema de cria. E essa tecnologia de
reduzir a concepção para 14 meses, com a ajuda da IATF, inclusive usando uma inseminação, seguido de ressincronização, numa categoria extremamente jovem, isso aí também é considerado uma revolução tecnológica para o sistema de cria brasileiro, e o criador está rapidamente incorporando, os criadores tecnificados estão incorporando rapidamente essa nova tecnologia, se a gente pode dizer assim, dentro do processo reprodutivo, dentro dos programas reprodutivos da sua fazenda. Você tocou num ponto que é a questão do protocolo, desse pacote mais tecnológico que envolve tanto a questão sanitária quanto nutricional. O ECC, que é o Score de Condição Corporal, ainda é uma regra quando a gente fala em reconcepção? Sem dúvida. A condição corporal, ela é o reflexo do programa nutricional, certo? Então, nós temos de uma forma facilitada um diagnóstico de como anda a nutrição da fazenda. E nós sabemos que, por exemplo, baixa condição corporal é reflexo de resultados negativos, né, em fertilidade. Nós temos que ter condições corporais intermediárias. Sabemos também que o excesso de condição corporal, certo, de uma forma crônica, traz efeitos negativos na fertilidade. Então, sabendo disso, né, nós temos, pela condição corporal, pela análise da condição corporal, temos como realizar um diagnóstico da propriedade em termos de manejo nutricional, e, se caso necessário, nós podemos corrigir o manejo nutricional para que as vacas estejam dentro daquela janela de condição corporal considerada adequada para a fertilidade, que é evitar o animal muito magro e evitar o animal que tem excesso de condição corporal. O importante, a condição corporal, é que a vaca de cria, de corte, ela ganhe condição corporal entre o desmame e o parto, para que tenha um parto em condição corporal adequada, o que seria adequado em torno de 3,5 ao parto, né? Certo? Para que ela tenha uma reserva de gordura, certo? Uma reserva energética, para que ela possa consumir no pós-parto, para produzir leite para o bezerro dela e ter capacidade de recuperar o crescimento dos folículos dos ovários e ter uma ovulação fértil e se tornar gestante novamente. Agora, olhando para o bem-estar animal, professor, a gente falou da questão das novilhas. A USP tem trabalhado com protocolos focados nessa categoria animal, com dispositivos já adaptados para essa fêmea, que é menor, para a fisiologia dessa fêmea. Então, eu queria saber até que ponto que o bem-estar animal tem influenciado nas pesquisas desenvolvidas pela USP. Sim, sem sombra de dúvida, esse é um ponto muito importante e, logicamente, nós estamos trabalhando bastante com a questão do bem-estar animal, certo? Tanto na condução dos animais para a sincronização, como na forma do manejo dessa fêmea no momento da inseminação. E tem dados muito interessantes do nosso grupo de pesquisa e de outros grupos de pesquisa que mostram que, logicamente, uma condução tranquila, dentro dos critérios de tecnologia existente, né? Fazendo com que esse manejo seja mais calmo, né? Dentro do respeito ao bem-estar animal dessas fêmeas. Isso tudo traz vantagens positivas para o programa de reprodução, né? Então, isso já está bem evidenciado também, certo? Nós também trabalhamos aqui por exemplo, com redução de tamanho de dispositivos intravaginais para evitar desconforto, principalmente em categorias muito jovens. Então, nós estamos sempre procurando trabalhar usando as tecnologias de bem-estar animal. Isso é muito importante, não só em rebanhos de corte, como em rebanhos de leite também. Uma dúvida que eu tenho é sobre a questão do uso de esteroides na reprodução. Ou seja, existem críticas quanto aos protocolos de indução de cio hoje utilizados de forma massiva na pecuária. Essa é uma preocupação da USP. Sempre é uma preocupação da USP, mas existe um preconceito em cima desse termo, né? Desse tema, principalmente por desconhecimento, né? De como os processos de sincronização são realizados. O que a ciência desenvolveu nos últimos anos quanto aos programas de sincronização?
ela simplesmente estudou uma fêmea cíclica, uma fêmea que tá ovulando, e uma fêmea fértil, conheceu quais eram os hormônios envolvidos nesse procedimento da ovulação, sintetizou hormônios bioidênticos, né? Então, o que nós usamos hoje na reprodução assistida ou programada são hormônios bioidênticos em concentrações fisiológicas. Então, o que nós estamos fazendo é simplesmente tratar a fêmea com o próprio hormônio que ela estaria produzindo se ela estivesse na fase de ovulação, certo? E de concepção. Então, nós simulamos, certo? Através do protocolo, uma ovulação fértil, usando os próprios hormônios que a vaca produziria. Não tem problema algum, esse é um tema logicamente, pelo desconhecimento científico sobre esse tema, né? A sociedade, às vezes, tem certo preconceito formado, mas não existe nenhum trabalho científico no mundo que mostra efeitos negativos de um programa de sincronização na saúde tanto da fêmea como na saúde humana, certo? No caso do consumo de produtos de animais que, porventura, foram sincronizados. É um preconceito, né, que nós, lógico, temos que sempre estar informando a sociedade sobre isso, mostrando os dados, certo, que apontam, né, nesse sentido. Logicamente, o consumidor tem que estar muito bem informado sobre o impacto disso, né? E o impacto não existe, né? Seria a mesma coisa que nós tivéssemos uma fêmea que se tornando gestante naquele momento, que estaria produzindo aqueles hormônios. Então, não tem comprometimento nenhum, certo? Inclusive, as fêmeas gestantes, uma fêmea gestante produz mais esteroides do que uma própria sincronização, certo? Então, não teria nenhum suporte, né, científico que pudesse comprometer a aplicação de todas essas tecnologias. Agora, professor, falando um pouco da aplicação de tecnologia, até pouco tempo atrás defendia-se que a inseminação artificial era uma tecnologia inacessível, cara para o produtor. Qual é a redução no custo dessa tecnologia nos últimos 20 anos aí, ou desde 2002, quando a USP passou a acompanhar esse mercado mais de perto? Quando começamos a realizar os programas intensivos, certo, de ATF, em 2002, tinha em torno de 100 mil inseminações. E chegamos a 21,3 milhões e vamos passar de 25 milhões agora em 2021. Então, nós ganhamos muito em escala. Então, o ganho em escala foi espetacular, né? Esse ganho em escala proporcionou uma redução, certo, no custo dos produtos e também nos procedimentos, e fez com que o custo da gestação por IATF caísse de 37% para praticamente 5% em relação ao custo de um bezerro produzido. Então, vejam como nós tivemos uma redução significativa, né? Então, a IATF, a inseminação via IATF, ela tinha um custo em relação ao bezerro extremamente alto, e hoje ele é extremamente barato, né? É reduzido. Então, esse custo reduzido, né? E, logicamente, quando a gente fala em custo, nós estamos falando de custo-benefício, né? Os ganhos em relação à tecnologia, hoje eles são extremamente vantajosos, né? Nós fizemos estudos mostrando, em 2014, por exemplo, cada R$ 1 investido em ATF, você tinha R$ 4,2 de retorno em bezerros vendidos, comparando com a monta natural. Então, o criador, ou ele usava a monta natural, ou ele usava uma IATF seguida de repasse de touro. Só por ele introduzir uma IATF, certo? O ganho que ele, sobre R$ 1 investido em ATF, era de 4,2. A partir dessa análise que nós fizemos em 2014, o ganho, o preço do bezerro, como todos sabemos, disparou. Então, esses ganhos passaram de R$ 4,2 para R$ 6. Então, vejam, hoje está mais vantajoso ainda, certo? Investir na tecnologia comparando com a monta natural.
Então, a gente pode dizer que essa questão do custo da IATF, essa redução, vem não só do ganho de escala, como também da valorização do bezerro. Qual dos dois pesa mais, professor, na balança? Os dois foram positivos, né? Quando nós começamos os estudos lá atrás, né, um bezerro custava R$ 300, hoje ele custa R$ 3.000. Então, teve um aumento aí significativo, né, de 10 vezes, né? E os procedimentos de sincronização não acompanharam, né, esse ganho do bezerro, certo? Então, os procedimentos de sincronização, eles custavam, na época lá, o protocolo completo também em torno de R$ 60 um protocolo. Hoje, um protocolo completo aí, ele vai custar em torno aí de R$ 70, R$ 80. Então, vejam que a gente acaba tendo um ganho muito maior no bezerro do que no custo do procedimento, né? Isso fez com que nós tivéssemos uma diminuição significativa na relação de troca aí do criador, o pecuarista envolvido na cria, a moeda de troca dele é o bezerro, né? E em relação à moeda de troca de quilo de bezerro, nós tivemos um ganho operacional bem significativo aí em favor do produtor. Professor, o senhor falou aí de um indicador que é o quilo de bezerro. Se a gente olhar para os indicadores da cria hoje, dessa atividade, qual o produtor realmente deve considerar o termômetro da sua produtividade? Quilos de bezerro por hectare, né? Ou melhor ainda, a rentabilidade por hectare do sistema de cria, né? Então ele tem que ver o quanto que ele está ganhando por hectare no sistema de cria. Logicamente, né, os dados mostram que na grande maioria das vezes, quanto maior a produtividade, lógico, com os equilíbrios do custo-benefício, certo? Mais ele tem condições de ter rentabilidade por hectare. A IATF é um exemplo disso, né? Você aplicando em tecnologia, logicamente, toda tecnologia vai envolver um custo operacional, mas os ganhos são extremamente vantajosos, né, em termos do custo aplicado. E ele tem que ver do quanto que ele está faturando e o quanto que ele está ganhando por hectare. Então, esse que é o procedimento. Como o Brasil é muito heterogêneo, né, nós temos inúmeros sistemas de produção, certo, que podem ter variações muito grandes, né? Então, cada produtor tem que fazer a sua análise de custo-benefício, para poder implantar um programa reprodutivo que seja satisfatório. Perfeito. Bom, professor, quero agradecer de novo a entrevista. Obrigada. Abração, tudo de bom para você. Tchau, Tchau. tchau. Chegamos ao final da entrevista. Obrigada também a você que me acompanhou em mais um Revista DBO em Foco. Lembrando que o conteúdo dessa gravação fica disponível no portal dbo.com.br, no canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima.